Então, prezados alunos, bom dia. Nessa nossa aula síncrona de hoje, né, que nós estamos continuando a estudar a cinética enzimática, a primeira parte da nossa aula foi essa atividade em que era necessário nós calcularmos, né, os parâmetros de Michaelis-Menten desses dados da hidrólise da adenosina trifosfato em adenosina difosfato, que é uma reação catalisada pela miosina. Então, foi solicitado 3 métodos, no entanto, um dos métodos dependia do número de matrícula. E o que todos tinham que fazer era um Neverbook, porque justamente é um método de linearização bastante utilizado para determinar esses parâmetros. Os outros 2 métodos eram Indy-Rene e Hofstee. Antes de apresentar o resultado, eu fiz a pergunta aos colegas, e os colegas de vocês já levantaram, em que a gente obtém uma pequena diferença, ou, dependendo do método, uma diferença até significante, entre esses parâmetros. Vou mostrar para vocês o que nós obtemos, certo? O de vocês estão até mais organizado que o meu, mas vamos aqui. O primeiro que eu mostro aqui para vocês, né? Eu tentei fazer bem grande para ficar mais visível. É o método de Neverbook, em que esses dados são os dados iniciais de concentração de substrato e velocidade. E a equação de Neverbook, nós temos no eixo X 1 sobre a concentração de substrato e no eixo Y 1 sobre a velocidade. Então, aqui usando o Excel, que foi uma dica que eu dei para a gente ganhar tempo, né? Então, fiz aqui o gráfico, né? Aqui no eixo 1 sobre V e aqui 1 sobre S. E pedi, então, né? A gente solicita a equação da reta, bem como o R quadrado, para a gente verificar como foi o ajuste, né, desses dados, certo? E aí, por Neverbook, nós temos que o coeficiente linear é 1 sobre V máximo, e em que, então, eu representei utilizando o máximo de casos possíveis, justamente porque eu quero comparar os 3 métodos. Então, dá aproximadamente, né, 0,220 micromols dividido por litro vezes segundo, né? A gente sempre tem que mostrar aqui com as unidades. E já o coeficiente angular da equação de Neverbook nos fornece Km sobre V máximo. Como nós já determinamos V máximo pelo coeficiente linear, nós, então, determinamos Km, que deu em torno de 16,87 micromols por litro. É a mesma unidade da concentração, né, do substrato, certo? Então, esse foi o primeiro método. Aqui eu mostro para vocês um gráfico de V vezes versus S, que é o próprio perfil aqui, né, similar ao de Michaelis-Menten. Então, às vezes a gente pode receber a pergunta, obedece Michaelis-Menten? Então, observando aqui por esse método de linearização, sim, obedece, a gente tem aqui um R quadrado bem próximo de 1, certo? Aí eu pergunto, alguma dúvida desse primeiro método de Neverbook? Professora, o que quer dizer quando o processo ele não obedece Michaelis-Menten? Nós temos, nós assim, né? Existem enzimas, principalmente a que atuam em reações reguladoras, né? Que elas são conhecidas como enzimas regulatórias, elas não obedecem à cinética de Michaelis-Menten, certo? Só puxando aqui o gancho, nós vimos, né, de forma simples, que o mecanismo é a enzima mais o substrato, aí a gente forma enzima, substrato complexo, e depois nós temos, né, enzima mais produto. E aqui são as setas, para não perder tempo. E então, algumas enzimas, mesmo que a gente queira representar de forma simplificada,
porque a catálise ela pode ocorrer em várias etapas, nós não conseguimos representar pela cinética de Michaelis-Menten. Ou seja, quando a gente for aplicar essa equação aos dados obtidos, não vai se ajustar. Nós vamos ter os parâmetros que a gente utiliza para analisar um ajuste de modelo muito baixos, certo? E essas enzimas são alguns exemplos. É um exemplo que não obedece, certo? E, professor, então, essas enzimas que obedecem Michaelis-Menten, elas só fazem as reações em uma etapa, do jeito que está nesse mecanismo? Não. É como se a gente conseguisse representar as várias etapas de forma mais simples. Outras nós não conseguimos. Vocês conseguiram compreender? Sim, professor. Pronto. É como se aqui ó, nós estamos representando o mecanismo apenas com uma reação, né? Exemplo, do enzima mais o substrato formando o complexo. Mas até na aula anterior, que foi síncrona, eu mostrei para vocês dois exemplos, que era uma protease agindo numa proteína, para hidrolisar uma proteína. Eu mostrei para vocês primeiro o mecanismo em uma única etapa, ou seja, os próprios resíduos de aminoácido dessa protease, porque nós temos diferentes fontes de protease, conseguia catalisar essa reação em uma única etapa. Já o segundo modelo que eu mostrei para vocês era como se tivesse uma outra protease e que era necessário realizar duas etapas. Não sei se até se vocês lembram. Tinha um nucleofílico, que aí primeiramente a água vinha, a água ficava ligada, depois a gente tinha quebra da molécula. Então ali eram várias etapas até nós obtermos o produto que era a proteína hidrolisada em duas moléculas, certo? Mas, de forma geral, a gente poderia incluir as etapas em uma única só. E aí, várias enzimas nós conseguimos, né, representar por essa forma, outras não. Essas que nós não conseguimos, então não obedecem Michaelis-Menten, certo? Compreenderam? Sim, sim, professor. Ok. Então, esse foi o primeiro método de Leverbuch. Aí aqui nós temos o segundo método, que é o de Eindhoven, né? Que foi o método que o Ítalo comentou, né? O do Cícero é o terceiro método. Então, aqui tem a equação, né? Que, no caso, eles pegaram a linearização de Linné-Vebuc e multiplicaram pela concentração do substrato, obtendo essa equação. Então, aqui no eixo Y, eu fiz tão às pressas enquanto vocês estavam fazendo que eu não botei aqui o nome dos eixos. Não fazer isso, não. Versus S, né? E aí nós obtemos aqui, então, um R quadrado de 0,992. É um ajuste até melhor do que ele na Everbook. E aí, quando nós vamos determinar os parâmetros, a gente faz uma comparação com a equação que a gente obtém, e nós temos que o coeficiente angular vai nos fornecer 1 sobre V máximo. Então, o V máximo obtido por esse método deu 0,204, certo? Aproximadamente, micromols por litro vezes segundo. E o coeficiente linear, ele vai nos dar km sobre V máximo. Então, como nós já obtemos o valor de V máximo, deu 12,41 aproximadamente micromols por litro, certo? E aqui eu já comparei embaixo para vocês sentirem que está bem diferente, né, no caso de km, do valor obtido por Leverbuch, certo? E aí surgiu a dúvida em qual eu vou considerar, certo? Daqui a pouco eu comento sobre isso, porque eu quero primeiro apresentar o terceiro método. O terceiro método já foi um método que o colega de vocês, Cícero, comentou. É o de Hoff, né?
em que a equação está aqui representada, menos km sobre versus velocidade sobre substrato mais o V máximo. Então, nós vamos ter que construir um gráfico de V versus V sobre S, velocidade sobre a concentração do substrato, certo? E aí, com esses dados que nós obtivemos, com essa linearização, nós obtemos essa equação, certo? E nós obtemos aí 0,9676 como R quadrado, ok? É um dos menores ajustes que nós já tivemos, né, para esse conjunto de dados, comparando esses métodos. E aí, então, aqui a gente calcula, tentar aqui aumentar um pouco para vocês visualizarem melhor. O coeficiente linear vai nos dar o próprio V máximo, né? Deixa eu botar aqui igual. O próprio V máximo deu 0,2152 micromols por litro segundo, e o coeficiente angular já é menos km, né? Que deu 15,852 micromols por litro. Aqui embaixo, eu repeti o resultado do Leverburg e do Andy Hennes para a gente sentir aqui, né? Então, o que aconteceu foi que no caso de... Aqui eu copiei, foi errado. Os nomes, só um minuto. Esse é desse e esse é esse. E aí vem a dúvida, professora, os V máximos, né, estão bem próximos. Inclusive o de Leverburg com o de Hoff estão muito próximos. No entanto, o KM de Andy Hennes está muito distante, certo? Apesar de ter um R quadrado bom, próximo de 1. Aí, nesse caso aqui, eu já duvidaria desse valor. Por quê? Porque esses dois aqui estão mais próximos, certo? Aí, o que é que eu gosto de fazer quando a gente vai aplicar esses métodos e acaba tendo essa discrepância? Eu volto para os valores originais, que é esse gráfico aqui, de V versus S, certo? V versus S. E aí, vocês já têm um domínio muito bom de linguagem de programação, vocês também fizeram as disciplinas de análise numérica. Aí nós podemos fazer o quê? Pedir o próprio ajuste para essa curva, certo? Que foi o que eu fiz, mas eu usei um programa que é o Origin, que precisa de licença, certo? Quando eu utilizei os próprios resultados, né, o próprio valor da velocidade de S, usando a curva na forma não linearizada, obtive praticamente os mesmos resultados de Hoff, certo? Isso por quê? Porque ele é o que apresenta a melhor forma aqui de menos impactar na questão da velocidade. Porque quando nós estamos linearizando, dividindo, a gente acaba diminuindo o número de casas decimais, a performance fica com ponto para cima ou para baixo, porque até no caso esse aqui vocês estão vendo que está saindo um pouco, certo? Então, quando isso acontecer, nós podemos voltar aos dados originais e tentar fazer um ajuste não linear. Aí vocês devem perguntar, professora, e aí? Eu vou ficar sempre tendo que fazer os 3 métodos e ver e até o ajuste não linear? Geralmente, o que nós utilizamos porque é muito confiável, que já bateu muito com resultados comparados com não linear, chega muito próximo. Linear-Verbook é uma das linearizações que é mais utilizadas nessa determinação da cinética enzimática. No entanto, eu volto a repetir, eu acho que nós temos bagagem suficiente para fazer um ajuste não linear, certo? Desses próprios dados e obter os valores de V máximo e de KM.
Ok, meninos? Beleza? Alguma dúvida? Professora, aí esse ajuste não linear seria com solver, né? Isso, o solver. Certo. Até no final da aula eu posso mostrar para vocês um pouco do OLED, tá? Que é um programa que faz gráfico e que a gente também consegue fazer análise não lineares dos resultados, tá bom? Eu mostro para vocês, certo? Alguma outra dúvida? Então, desse exercício que vocês fizeram, o segundo método, que foi até o que o Ítalo apresentou os resultados dele, é o que está mais distorcendo dos valores reais de KM e V máximo, comparado com o ajuste dos dados realmente de velocidade de substrato sem linearizar, certo? Ok? Então, meninos, essa era a atividade classe, e agora nós vamos continuar a nossa aula, certo? Em que eu quero comentar mais um pouco sobre essa questão da cinética de Michaelis-Menten e falar um pouco mais dos parâmetros desse modelo, certo? Então, eu vou parar de apresentar aqui, porque eu vou usar o tablet. Então, meninos, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre essa cinética. Eu julgo importante, certo? E nós vamos continuar, então, com a aula. Depois de eu mostrar esses pontos importantes da cinética, com fatores que vão afetar a cinética enzimática, né? A atividade enzimática, certo? Então, de forma geral, nós vimos que o mecanismo de Michaelis-Menten, ele é representado por a enzima, mas o substrato é que nós temos K1 e K2, formando o complexo enzima-substrato, mas pode ser que esse complexo se dissocie, então liberando a molécula de enzima e a de substrato, ou pode ser que eu tenha a formação do produto. Aí a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que Michaelis-Menten consideraram, né, essa etapa aqui de forma irreversível. No entanto, a gente pode obter, né, temos reações em que a enzima também pode interagir com o produto e voltar assim a nós termos a molécula de substrato. Isso é até bastante comum, certo? A cinética que nós vimos, a equação é V máximo vezes a concentração de substrato dividido por Km mais a concentração de substrato, certo? Eu pergunto a vocês, vocês lembram qual é a representação da constante de Michaelis-Menten, com base nessas outras constantes de velocidade apresentadas no mecanismo? Quando eu fui demonstrar as etapas para chegar nessa equação, vocês lembram? K2 mais K3 sobre K1. Isso, K2 mais K3 sobre K1. Vocês lembram como é muito conhecido a definição de KM, o que ela quer indicar? Tipo a afinidade da enzima, né? Que tem aquela relação de maior afinidade, mas que não é sempre exata. Exatamente. Então, esse ponto que eu queria chegar. KM muitas vezes é conhecido como a questão da afinidade da enzima pelo substrato, mas eu gostaria novamente de ressaltar que isso não é verdadeiro. Vai ter situações que sim, nós podemos representar dessa forma. E qual é a situação? A situação que é possível
é quando nós temos K3 bem inferior a K2, certo? Quando nós temos essa situação, então nós podemos representar Km como sendo K2 sobre K1, certo? Porque K3 é muito inferior, então a gente está considerando no numerador apenas K2. Dessa forma, nos cita mais ou menos com a questão da afinidade, porque está diretamente ligado a essa primeira etapa aqui do mecanismo. É o quanto, né, eu vou ter mais rápido essa interação entre a enzima e o substrato, certo? Aí eu pergunto, uma enzima que tem uma maior afinidade, vai ter um Km menor ou maior? Menor. Menor. Muito bem. Porque K1, que é a constante de velocidade da reação de formação do complexo, ela é maior do que a de dissociação, que é K2, certo? Então, quando nós temos essa situação, nós podemos até relacionar Km, certo, com a afinidade. No entanto, existem situações em que K3 é maior do que K2. Foi algo que eu creio que eu falei na aula, em que nem sempre a etapa lenta é a etapa de formação do produto. Nós podemos ter algumas outras etapas intermediárias e que não são mostradas nesse mecanismo simplificado, que podem ser mais lenta do que essa da última reação liberando o produto nesse mecanismo, ou seja, K3 bem maior do que K2, certo? Então, nessa situação, a gente ia simplificar Km como K3 sobre K1. Que essa relação, então, não consegue, nós não conseguimos extrair nada da relação entre a enzima e a molécula do substrato, certo? Beleza? Então, por isso é difícil, né? A gente não pode considerar sempre. E existe ainda outros casos que a gente não pode fazer uma relação de K3 com K2, certo? Por quê? Porque pode ter várias etapas em que a gente vai ter uma que é mais lenta, outra que é mais rápida. Então, Km volta para a sua definição, que é K2 mais K3 sobre K1. E aqui é que a gente não consegue mesmo definir como sendo uma relação com a afinidade da enzima ao substrato. Ficou melhor entendido essa parte? Sim, professora. Ok. Vamos ver se vocês lembram. Qual é a definição de V máximo? Acho que é K3 vezes a concentração inicial de enzima. Isso. E aí, K3, em algum momento a gente chamou de quê na nossa aula? Cacate. Isso. E o que significaria isso? Isso, meninos, a gente tenta, para não ficar com tantos constantes de cinética, nós buscamos uma que represente melhor, né, essa reação enzimática. Então, nesse caso de Michaelis-Menten, K3, como está representando aí a constante da velocidade mais lenta, é ela que vai dominar a reação, então nós podemos citar, né, que K3 é essa constante catalítica que mostra essa reação. Se nós quisermos determinar essa constante catalítica, no caso kcat, nós podemos então usar a definição de V máximo e ela ser igual a V máximo sobre a concentração inicial de enzima, certo? E aqui, kcat teria que unidade? Segundo a -1, tempo a -1, concentração a -1.
seria tempo a menos 1, né? Para a gente generalizar um exemplo segundo a menos 1. Então, geralmente tem essa unidade de tempo a menos 1, certo? Então, se nós conhecermos a concentração de enzimas que nós adicionamos no início da reação e o parâmetro de velocidade máxima, nós conseguimos calcular, então, essa constante catalítica, certo? E aí, em muitas situações, a gente utiliza uma relação, certo? Entre kcat e Km, certo? Ou seja, qual a relação entre a constante que está dominando aí essa reação, que para Michaelis-Menten é K3, mas nem sempre isso ocorre, como já falei para vocês, a gente pode ter outras etapas que vão dominar, e em relação à afinidade da enzima com o substrato, certo? Então, a gente pode calcular essa relação, e essa relação é conhecida como número de turn-off, certo? Número de turn-off, certo? Que é uma forma da gente comparar, por exemplo, no modelo lá dos dois mecanismos diferentes. Tem duas proteases, e então, que eu quero hidrolisar aquela proteína. Então, eu posso calcular o kcat e verificar qual é o Km da protease 1 e calcular também essa relação da protease 2 e ver qual que vai ter um número maior. E aí eu posso escolher para realizar aquela reação com essa protease que tiver esse maior número de turn-off, certo? Esse número de turn-off, certo? É conhecido também como constante de eficiência, certo? E que quer dizer o quê? Né? Ele significa quanto de enzima na sua forma totalmente saturada, ou seja, todas as enzimas estão trabalhando na reação, estão saturadas com o substrato, equivale ao número de moléculas de substrato convertido em produto por unidade de tempo e por uma molécula de enzima, certo? Então, é como se fosse tipo o máximo que eu vou conseguir produzir de produto por unidade de tempo com todas as enzimas sendo utilizadas na reação, né? E dividido por moléculas de enzima. Esse é o significado desse número de turn-off, certo? E em vários livros de engenharia enzimática, ou até mesmo livro de bioquímica, ele tem tabelas, né, que citam para uma determinada enzima, para um determinado substrato, considerando a reação para essa situação, qual seria o valor de kcat, que é uma constante catalítica de forma geral, e qual seria essa relação de kcat sobre Km, certo? Em meios aquosos, porque nem todas as enzimas atuam em meios aquosos, elas preferem mais solventes orgânicos, né? Algumas, por exemplo, lipase, algumas fontes de lipase, nós temos esse valor em cerca de 10,8 a 10,9, certo? E nesse caso, eu já tenho a unidade de concentração a menos 1, vezes o tempo, né? Tempo a menos 1, certo? Então, é uma forma aí da gente comparar e escolher, né, quem nós queremos aí para realizar uma determinada reação, certo? Alguma dúvida? Perguntas, meninos? Não, professora. Na nossa próxima atividade, né? Isso, atividade em casa, vai ter uma questão que a gente vai trabalhar com essas definições, então eu julgo também importante a gente não correlacionar com todas as situações, certo?
é que nós vamos ter essa diferença na questão das definições dos parâmetros, ok? Então, eu vou parar aqui de compartilhar essa apresentação aqui para nós continuarmos agora vendo quais são os parâmetros que podem influenciar essas reações, né, catalisadas por enzima. Professora,